Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, nossos queridos telespectadores aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia e o programa de hoje eu já falo para vocês, viu? Vai ser inteiro em discussão, análise sobre algo que se tornou notícia no Brasil inteiro e até no mundo inteiro ontem, que foi o anúncio da tarifa aí, enfim, de mais uma rodada de tarifas comerciais anunciadas pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e a gente vai tentar entender quais são os impactos que isso pode gerar para o Brasil, que teve a maior carga tributária, viu? São 50%. Ou seja, os produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos serão tarifados em 50%. E aí, começa a perder a lucratividade de quem está mandando, né? Ou seja, fica ruim, perde dinheiro nisso tudo, então fica complicado. E aí, mantém-se esses produtos que são mandados para lá, muda-se a estratégia, o que deve se acontecer no meio desse caminho? Ou vai ter uma negociação, ainda é esperado? Vamos tentar discutir sobre isso tudo, o que deve acontecer também com as commodities, milho, soja, carne. Vamos tentar entender todo esse mercado também, o que as entidades do agronegócio estão falando. O programa de hoje vai ser intenso sobre o novo tarifaço anunciado por Donald Trump ontem, quarta-feira, dia 9 de julho. Vamos já compor aqui a nossa bancada digital, dando as boas-vindas para os nossos comentaristas. Ele que é especialista em negócios, seu Bianco. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E a pergunta que eu vou fazer para os dois, viu? Começando pelo seu Bianco. Já era de se esperar que o Brasil fosse premiado uma hora ou outra, seu Bianco? Jossan, quando você... Boa noite, né? Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Mas quando é esperado, assim, quando você vê entrar numa briga, como a gente fala de cachorro grande, é muito difícil. Ainda mais aí no final de semana, o presidente Lula, depois da reunião dos BRICS, ele acho que voltou meio animado com os parceiros do BRICS e quis enfrentar o Trump. E aí eu acho que é prejuízo total para o Brasil. Daiane Kirnev é especialista em agronegócio. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, minha amiga. E aí, a pergunta é a mesma. Já era de se esperar que uma hora ou outra o Brasil fosse ser alvo de Donald Trump? Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, vocês, telespectadores. Bem, Jossan, esperar a gente não esperava. Porém, com as atitudes do governo, né, com essa questão dos BRICS, principalmente, abriram-se os olhos do Donald Trump e o Brasil viu uma vantagem ali, porém acendeu-se, né, a questão da retaliação por parte do Trump, justamente iniciou ali quando eles começaram a reunir, começaram a fomentar essas questões anti-americanas com o Trump. Essa questão de moeda única, de fazer o boicote. Então, já era de se esperar, sim, que acontecesse alguma retaliação. Eu não esperava que fosse tão drástico, porém, quando eles começaram a fazer essas reuniões e fazer, né, com que abrissem os olhos, né, de uma forma negativa, eu já esperava que viesse alguma retaliação, sim. Bom, o Trump, ele fez uma carta, né, direcionada ao presidente brasileiro Lula, e nessa carta ele tem algumas afirmações que seriam umas justificativas para esse tarifaço, e tem o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro no meio disso tudo, mas tem analistas, especialistas aí que acreditam também que este não seja o único motivo, e sim outros motivos que são já figuras repetidas, né, atitudes repetidas que Donald Trump fez e que nessa nova gestão dele tem se tornado cada vez mais intensas. A gente vai falar sobre isso, então o programa só está começando. Você que está nos assistindo, vamos debater o agronegócio?
Bom, meus amigos, então a gente começa falando sobre o que deve acontecer por conta desse anúncio de Donald Trump, que anunciou, inclusive vamos falar sobre esse anúncio, né, o que ele disse na carta direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele disse, na carta, obviamente, em inglês, vamos lá falar assim, ele disse, começou já falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e eu respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional, disse Donald Trump. Ele continua assim: esse julgamento deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente, em letras altas. Devido em parte aos ataques às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme ilustrado recentemente pela Suprema Corte do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, a partir de 1º de agosto, cobraremos uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais. Os produtos, ele ainda ameaça, os produtos transbordados para burlar essa tarifa de 50% estarão sujeitos a essa tarifa mais alta. Então ele já, nessa carta dele, ele afirma um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também é como se fosse uma ameaça de volta por conta do Brasil querer retirar as mídias sociais americanas aqui de dentro do nosso país. Acontece, meus amigos, que tem especulações aí entre especialistas em política e em relações internacionais de que essa seja mais uma manobra de Donald Trump e que talvez ele esteja usando isso, talvez de alguma maneira ou outra, para ilustrar o que é uma atitude que já é corriqueira dele. Seu Bianco, na sua opinião, de onde vem, só para que primeiramente a gente entenda a opinião de vocês dois, nossos comentaristas aqui, o que seria, na opinião de vocês, o verdadeiro motivo desse tarifaço que agora chega ao Brasil? Há uma lista de outros países, mas o Brasil é com um número maior da porcentagem de tarifa de importação lá para os Estados Unidos, 50%. Seu Bianco, na sua opinião? Doutora Daiane, primeiro desculpa que eu não dei boa noite para ti, me parece que eu estou meio igual o governo brasileiro, meio atrapalhado aqui, mas vamos lá. A primeira coisa é que o Trump teve, vamos dizer, o que o Brasil está fazendo com o Bolsonaro, tornando ele inelegível, o Trump também passou lá por causa de uma invasão lá também do Capitólio, né? Igual aqui no Brasil, mais ou menos. Então isso ele guardou mais ou menos como o que ele passou lá, ele acha que o Bolsonaro está passando aqui. Segundo ponto, depois disso, é o problema do Supremo Tribunal Federal tirar as mídias sociais e multar empresas norte-americanas. Então ele foi mais ou menos guardando isso. Agora, quando chegou, como é que é? Todo mundo sabe que ele apoia o Bolsonaro, por serem da mesma linha, né, de direita. E o Lula, às vezes, fala mal do norte-americano, fala mal do governo dele. Como também nos BRICS, ali, quando teve a reunião dos BRICS, que o Lula se tornou presidente, no meu entender, eu acho que Rússia e China e o Irã meteram gasolina no Lula para ele falar mal dos Estados Unidos. Esses três países lá são inimigos diretos dos Estados Unidos, mas nós
não teríamos que ir na pilha dele de falar mal dos Estados Unidos. Aí o que houve? Aí foi o estupim, gerou estupim, e daí o Trump quer agora, em cima de tudo isso, taxar, e com isso prejudica uma nação inteira. Todos os argumentos que eu falei agora, dá a entender assim que eu sou favorável ao Trump. Não sou, eu acho que ele está errado também em taxar tudo isso aí. Porém, nós também temos que saber, antes de você criticar alguém, você tem que saber sua medida e por que é que você critica. Se você não tem razão, você não tem o porquê ir na pilha dos outros e começar a criticar outros países ou outras pessoas. Daiane Kernev, sua opinião. Jussan, para mim está muito claro quando tudo isso começou. O Trump tem utilizado essas formas de tarifação para trazer equilíbrio nas relações. Porém, quando começaram a usar o BRICS como algo que pudesse trazer prejuízo aos norte-americanos, o Brasil está como presidente desse grupo. Está liderando um grupo que pensa em boicotar os Estados Unidos, em criar uma moeda única, um grupo também que é rival dos Estados Unidos até de guerra, né? Inclusive, teve até especulações aí sobre o início de uma guerra entre os Estados Unidos, né? Uma possível guerra. E imagine só como estavam os ânimos nesse momento. Então, o Brasil presidir um grupo que tenta fazer algo contra, né, os Estados Unidos, que é um dos maiores aí, líderes do mundo, né, tanto em economia quanto numa questão armamentista também, porque isso também importa para o mundo, né? Então é algo que pressupõe que vai haver uma retaliação, que vai haver algo contra. E eu acho que foi só o estupim, né? Porque ele já está fazendo esses tarifaços com outros países. Então, países que colocam os Estados Unidos em uma situação desconfortável ou que tenta fazer algo que seja prejudicial a eles, eles com certeza iam ter uma reação. Toda ação gera uma reação. E com o BRICS foi só o início. E eu acredito que essa carta veio com outras coisas que o presidente Trump também não concorda. O Brasil já tem tomado muitas atitudes através do STF, né, que tem tomado medidas que não são legais, inclusive, com uma empresa que é do Elon Musk. Então, alguém que está diretamente ligado com o presidente, recebendo alvos, né, da nossa justiça brasileira. Então, foi tudo somando, né? Somando a esse tarifaço. E tem algumas outras situações políticas também, que essa situação também se agrega a essa questão do STF, que é esse julgamento do Bolsonaro, que o Bolsonaro é aliado dele político também. Então, vejamos, né? As coisas só inflamaram cada vez mais. E tem a última situação, essa regulação das redes sociais, que o Trump também acredita que seja uma atitude antidemocrática. Eu acredito que o principal deles foi a situação do BRICS. O BRICS que tem feito como se eles estivessem confabulando contra os Estados Unidos, unindo grupos que são fortes economicamente. China é muito forte, Rússia é muito forte, Irã é muito forte, mas são todos grupos e países que têm problemas com os Estados Unidos, né, que são praticamente rivais dos Estados Unidos. Então, o Brasil presidindo algo contrário e ainda fazendo comentários, né, contrários às decisões do Trump, contrários à economia do Trump. Então, o que se esperava dos Estados Unidos não seria algo muito diferente. Até com relação ao BRICS, eu achei que ele já ia começar com uma tarifação muito maior. Mas eu acho que quando ele viu a realidade, né, do Brasil, foi acrescentando mais valores. Inclusive, hoje, essa tarifação, o Brasil está sendo o maior prejudicado de todos, até mais do que a própria China, que acabou entrando num consenso, né, e chegaram nos 30% de tarifação, o que não é nem um pouco interessante. Porém, nós estamos com
com prejuízo aí muito maior, né? 50% chega a inviabilizar o nosso comércio norte-americano, né? As importações, principalmente. Por que vai inviabilizar? Porque os preços, eles não vão ser mais competitivos. Imagine só, você enviar uma carne e essa carne que custava lá, vamos supor, $20, vai custar 50% a mais. Ela vai custar $30, então inviabiliza esses preços, os preços não são mais competitivos. E o que pode acontecer com tudo isso? A diminuição drástica das exportações brasileiras para os Estados Unidos vai acontecer se houver essa tarifação. Essa tarifa ela começa em 1º de agosto, né? Já está aí. Temos aí um tempo para tentar negociar isso. Porém, a gente tem visto alguns comentários sobre retaliações, né? Sobre reciprocidade. Então, existe um risco de o que está ruim piorar. A gente pode pensar, mas o que vai acontecer? As pessoas às vezes pensam, mas eu não tenho gado, eu não planto soja, eu não tenho... Mas as pessoas que trabalham nos frigoríficos também podem ser afetadas com questão de desemprego, né? Porque é toda uma cadeia que é envolvida. O Brasil não exporta só produtos agrícolas, ele exporta também tecnologia, aeronaves. Imagine só uma aeronave que deve custar já milhões e milhões de dólares, a gente tarifar com 50%. Qual é a viabilidade do Brasil continuar exportando essas aeronaves? Não existe viabilidade, né? Os Estados Unidos com certeza vai procurar alguns outros fornecedores. Agora eu fico imaginando uma fábrica dessas, né? Que já tem uma expectativa, já tem uma quantidade de funcionários, já tem todo um alinhamento, uma previsão já de vendas, de entregas. Então ela acaba que tendo que se reestruturar, e todas as outras empresas dessas cadeias, né? Desde dessas empresas de avião, de aeronaves, e também uma empresa de sucos, por exemplo, desde da pessoa que planta a laranja, que colhe a laranja, que vai ser prejudicada, até o dono da fábrica do suco de laranja. Então é toda uma cadeia inteira de desemprego que pode acontecer se eles não forem mais nossos parceiros. Porque o que a gente precisa considerar? Os Estados Unidos são o segundo comércio que mais a gente exporta. Nós exportamos mais para a China em primeiro lugar, e em segundo lugar, os nossos produtos são destinados aos Estados Unidos. Então, eles são o nosso segundo maior parceiro, né, de exportação. Eles são responsáveis por 15% de toda a nossa exportação. Então, se nós estivéssemos comparando as nossas exportações brasileiras, que é o que a gente manda do Brasil para fora, todas elas, se elas fossem uma pizza, vamos fazer um gráfico em formato de pizza, 1,5 pedaço seria destinado aos Estados Unidos. Então, veja só o tamanho, a relevância, né? Eles têm uma relevância muito significativa. 15% de todas as exportações brasileiras é um número que assusta, dá medo sim, quando vem uma informação dessas, porque são várias cadeias. E isso a gente ainda não falou em minério, né? Porque também o aço, ele também é enviado. E outra coisa, o petróleo, nós não fazemos o refinamento do petróleo. O petróleo aqui no Brasil, ele é só extraído e ele é enviado bruto para os Estados Unidos, né? Então, a gente retoma ele depois de refinado. Então, imagine só todas essas cadeias. É como se fosse quando a gente faz aqueles jogos de dominó, que vai colocando uma pecinha atrás da outra, essas peças caem todas juntas. Então, é uma reação em cadeia. A gente tem muito receio, né, de que essa tarifa se mantenha ou aumente, que fique esse jogo que aconteceu com a China. Imagine só, se os Estados Unidos não tiveram medo de impor tarifas gigantescas para a China, imagine nós aqui, né, que exportamos tanto para os Estados Unidos. Eles também importam nossa, mas a gente sabe que essa dependência, um país como o nosso, que ainda é um país que
exporta muita matéria-prima, né? A gente ainda depende muito das relações comerciais internacionais, então não é muito bem-vindo esse tipo de retaliação. Daiane fez uma fala muito bem completa, né, Daiane? Falou sobre os preços, né? Como que isso pode afetar todo o nosso mercado. E aí eu quero jogar para o seu Bianco também, para eu ouvir a opinião dele também. Apesar de que a fala da Daiane já foi bem completa, né, seu Bianco? Falou muito bem. Mas como que a gente já entendeu e eu gostei muito da maneira como a Daiane ilustrou, né? Ficou muito fácil de entender que às vezes você está acostumado, você conquistou um mercado e você está acostumado àquilo, quando a Daiane mencionou as indústrias, então você está acostumado a produzir aquilo daquela maneira e manter uma linha de produção, e de repente aquilo se torna inviável. E aí, você vai continuar produzindo o que para você pagar para trabalhar? Aí já não se torna. Tivemos um probleminha aí. Não sei se já estamos... O Paulo me ouviu, Paulo? Já está todo mundo aí? Todos estão bem? Foi só aqui o problema? Posso continuar, Paulo? Você pode falar comigo? Alô, Daiane, aí? Tá normal aí? Deu uma queda de energia aqui. Isso, foi aqui uma também. queda de energia geral. Tá, tudo se mantém, Paulo? Tá tudo certo? A gente pode continuar? Podemos continuar. Continuamos, então. Foi um pequeno problema técnico. Vamos arrumar ali, né, Paulo, por gentileza? Mas, então, continuando, já vou passar, então, para o seu Bianco, sem mais delongas, já que, para que a gente possa entender mais um pouco ainda como que um tarifaço como esse, de 50%, pode afetar, como que isso pode se tornar inviável, como que funciona a cobrança dessas tarifas. Claro que ainda não começam, a promessa é a partir de 1º de agosto, isso se não tiver nenhuma negociação nesse meio termo. Então, portanto, como é que funciona, seu Bianco, essa cobrança de tarifas, caso ela de fato aconteça? Então, José, os Estados Unidos estão tarifando tudo o que o Brasil vender para os Estados Unidos, tudo em 50%. Como a Daiane falou, o que acontece? Estamos vendendo uma carne de gado a $20 o quilo. Eles lá vão acrescentar mais 50%, que virará $30 o quilo, e isso no mercado deles, a carne brasileira lá, a marca Friboi, vai estar $30, enquanto que uma outra marca de um outro país que chega lá vai estar $25. Qual é o impacto disso? Não vai se comprar carne brasileira. O que é que a carne brasileira pode fazer? Eles podem chegar no comerciante norte-americano e falar: olha, vocês arquem com o prejuízo, vocês paguem seus impostos aí, pronto. Eu quero que a minha carne fique nesse preço de $20 aí. Eles não vão aceitar. Então, o que é que o mercado brasileiro, principalmente da carne, vai fazer? E hoje eu estou num grupo de agropecuaristas, nenhum frigorífico brasileiro estava comprando boi hoje. Todos eles fora do mercado, todos eles se recusando a comprar a carne, comprar o boi para dar. Por quê? Eles não querem baixar estoque, eles não querem ficar com estoque muito grande e ser obrigado a vender. Então, o que eles vão acontecer? Eles não vão entrar ou a carne brasileira lá nos Estados Unidos vai ficar mais cara, vai vender menos. Então, eles não querem ficar com um super estoque aqui, que também é muito problemático. Esse é um problema, vamos dizer, igual da carne. Agora, vamos nos aviões. Será que avião a gente vai vender para um outro local? Será que vai vender? O mercado norte-americano é um mercado que compra muito avião. E também eles não têm aviões com a qualidade nossa. De repente, aí no avião vai ter uma negociação. Mas vamos no petróleo, que o petróleo parece até engraçado, né? Porque nós vendemos petróleo para os Estados Unidos e compramos petróleo deles. Qual é o problema nosso? O petróleo nosso do pré-sal é um petróleo que tem um refino bem mais complexo. Então a gente manda esse refino para os Estados Unidos
e aí a gente compra deles já o petróleo tão refinado. Esse principalmente o do pré-sal. O outro petróleo comum nosso, a gente já tem refinaria no Brasil, então a gente refina um pouco aqui. Mas isso são mais ou menos no comércio o que vai acontecer. Também eu já vi que o Lula disse hoje que ele vai ter a reciprocidade, que ele também vai taxar em 50%. Aí que piora mais para a gente. Porque o que é que nós importamos dos Estados Unidos? Esse próprio petróleo. Aí nós importamos o que mais? Máquinas e equipamentos. A máquina e equipamento é uma coisa necessária para nós. A capacidade que eles têm, a tecnologia que os Estados Unidos têm, poucos países têm. Então, nós precisamos comprar alguma máquina, algum equipamento dos Estados Unidos, ele vai custar muito mais caro para nós brasileiros mesmo. O que vai acontecer? Nós não vamos comprar. O que é que nós debatemos ontem, Jossan, aqui, o mundo com o biodiesel da soja, o que é que vai acontecer principalmente no Mato Grosso? Outras indústrias esmagadoras de soja deverão entrar no mercado para quê? Para que a gente possa ter mercadoria biodiesel suficiente para esse consumo elevado que nós vamos ter de biodiesel. Mas esse equipamento vem de onde? Esse equipamento vem dos Estados Unidos. E se taxarem em 50%, isso vai piorar muito mais no comércio para nós. Então, hoje, o sistema é calma. Eu vi que a diplomacia brasileira está indo numa linha muito boa de calma, não é bem assim, vamos tal. Se não me engano, eles fizeram assim, uma devolução dessa carta que você estava lendo, devolvemos a carta, e para a diplomacia não tem coisa pior, porque é a mesma coisa que você, Jossan, eu chegar aí e te dar um presente para você, e você falar, olha, não, muito obrigado, presente não. Na diplomacia leva-se mais ou menos nisso, que você não quis. Então vai-se na calma, eu não vou fazer nada disso que você fez, vocês fizeram, se você tem razão ou não tem, mas foi vocês que fizeram, e está aí, a sua carta está de volta. Agora, voltar a ter ataques a eles, ou voltar a dizer que nós vamos taxar, tem um exemplo aí desses dias da China, eles taxaram a China, os Estados Unidos taxou a China veio, retaxou e chegou a quanto? 145%, até que finalmente eles fizeram o quê? Um acordo, diplomacia, conversa. Então é isso que eu acho que esse momento é de panos quentes, calma. Não já vi hoje perto do meio-dia, o Lula já meio de cara meia vermelha, assim, falando que também vai taxar. Calma, calma, calma. Isso é uma maneira de agir que o senhor sempre trouxe por aqui, né? A diplomacia, ela sempre é a melhor saída. E a gente vai conversar melhor sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer a nossa primeira pausa de hoje. A gente vai falar sobre essa resposta do presidente Lula a respeito da reciprocidade. E também vamos direcionar mais essa notícia ao agronegócio, que é o que nos interessa. Ao posicionamento das entidades do setor, da frente parlamentar, da agropecuária, enfim, vamos entender um pouco mais como que isso pode afetar o nosso setor e as respostas do presidente brasileiro. O nosso intervalo é rápido e a gente volta já. O Agrodebate está de volta, obrigado a você que continua conosco, você que chega agora, é o programa que está no ar, o Agrodebate que é diário aqui no canal AgroPlus, obrigado pela sua companhia. Hoje o assunto é o tarifaço de Donald Trump, que deixou o Brasil aí nessa lista, inclusive no topo dessa lista com a maior tarifa de todas, né? O Brasil com 50%, e isso deve afetar e muito o nosso setor. Vamos lá então. Agora a gente fala das entidades do agro que se manifestaram, né, com preocupação, inclusive, dessas tarifas. E, inclusive, eu já vou chamar aqui os nossos amigos
os nossos comentaristas, seu Bianco, que é especialista em negócios, a Daiane Kirnev, especialista em agronegócio. Meus amigos, vamos lá. O seu Bianco mencionou no bloco anterior que o presidente Lula já respondeu, que vai responder esse tarifaço de Trump com lei da reciprocidade, que ele vai usar isso em troca, ou seja, fez com a gente, nós vamos fazer em troca. Acontece que antes mesmo da fala do presidente Lula, a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso, ela já havia falado algo que o seu Bianco fala aqui quase que diariamente quando a gente fala de relações exteriores, né? A FPA disse o seguinte: cautela e diplomacia firme diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Essa foi a recomendação da Frente Parlamentar, que manifestou, através de uma nota aí, preocupação com essa decisão do Donald Trump de impor essa tarifa. Disseram ainda que a medida comunicada, né, ela representa um alerta ao equilíbrio das relações comerciais e políticas entre os países. Essa nova alíquota, segundo a nota, produz reflexos diretos e atingem o agronegócio nacional, com impactos no câmbio, no consequente aumento no custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras. Diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa no setor na mesa de negociações. A FPA reitera, é uma nota bem curta e finalizando, a FPA reitera a importância de fortalecer as tratativas bilaterais, sem isolar o Brasil perante as negociações. A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas. Essa foi a nota da FPA divulgada. Quem também se manifestou, outra entidade que se manifestou também a respeito deste assunto e que sempre está presente em todas as relações que dizem que estão ao agronegócio brasileiro, principalmente quando o assunto são as commodities soja e milho, foi a AproSoja, através da AproSoja Mato Grosso, pelo presidente da entidade, que é o Lucas Costa Berber, que já participou conosco algumas vezes por aqui do programa Agrodebate, dando a sua opinião e se manifestou através de um vídeo que nós vamos acompanhar agora na íntegra para saber qual é a opinião da AproSoja a respeito deste assunto e depois a gente debate, meus amigos. Vamos lá ouvir a opinião então da AproSoja Mato Grosso. A AproSoja Mato Grosso recebeu com muita preocupação essa notícia das tarifas em 50% para os produtos exportados aqui do Brasil para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos ainda é o país que dita a economia mundial e é o país que detém a maior parte da tecnologia e também é um grande exportador no qual o Brasil tem tido superávit nas exportações nos últimos anos, o que ajuda a deixar a nossa economia ainda maior. Se caso forem aplicadas essas tarifas, vai impactar principalmente nas exportações de carne, já que os Estados Unidos têm aumentado cada vez mais a importação de carne bovina e também carne de frango. Isso interfere diretamente no preço dos grãos da soja e do milho. Outra preocupação é que o Brasil não refina petróleo pesado, nós exportamos para os Estados Unidos e importamos petróleo acabado, dentre eles o óleo diesel, que é o principal responsável pelo abastecimento das nossas máquinas agrícolas que produzem os alimentos e também o transporte de alimentos em todas as cadeias, ou seja, somos dependentes também do combustível dos Estados Unidos e teremos que exportar para outros países mais longes, perdendo competitividade, e teremos que importar de locais mais distantes, aumentando ainda mais o nosso custo de produção e de transporte de grãos, deixando o alimento mais caro na mesa do brasileiro, ocasionando maior inflação no longo prazo. Além do mais, temos que considerar que importamos produtos de grande importância, principalmente componentes eletrônicos de alta tecnologia para a informática utilizados e adotados na agricultura e também máquinas de alta tecnologia produzidas nos Estados Unidos que deixam a nossa agricultura mais eficiente e mais competitiva. Então a AproSoja Mato Grosso vê com
muita preocupação e pede ao governo federal que tenha cautela nesse momento, já que se ele colocar a lei da reciprocidade, os Estados Unidos já avisou que se somará a reciprocidade que for do Brasil aos 50%, ou seja, se o Brasil também taxar em 50%, a taxação que virá dos Estados Unidos é 100%. Então, a ProSoja Mato Grosso pede ao governo federal, acima de tudo, cautela e diálogo, já que é um importante parceiro comercial, né, para o Brasil, e isso vai influenciar fortemente nos produtos agrícolas brasileiros, como a carne, a soja, o milho e até mesmo o café e o suco de laranja, no qual os Estados Unidos é o maior importador e o Brasil é o maior produtor e exportador desses alimentos. O agronegócio é responsável por 25% do PIB nacional e também é o setor que tem ofertado mais empregos no país no momento atual. E medidas como essa podem causar recessão e geração de desemprego. E ainda temos que considerar a indústria, tanto a siderúrgica como a aeronáutica, já que temos a Embraer, que é uma importante exportadora de jatos executivos e aviões de médio porte para os Estados Unidos, e também importamos motores e componentes eletrônicos para lá, ou seja, uma situação delicada que pode causar uma recessão mais forte ainda no nosso país, uma pressão inflacionária e, acima de tudo, geração de desemprego e aumento do preço dos alimentos, né? O aumento do custo do prato do brasileiro. Daiane Kirnev, eu vou começar contigo. Você falou muito bem desses assuntos mencionados aí pelo Lucas nessa manifestação, e a gente começa a entender aos poucos quais são os impactos, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Veja, essa preocupação a gente tem com relação às exportações e importações, não é só para o agronegócio. O Lucas trouxe muito bem uma fala aqui que encarece, apesar do produto ficar mais barato para o produtor, no mercado vai ficar mais caro, porque provavelmente essa demanda ela fique em excedente. Também essa volatilidade do dólar, ele impacta também. Agora nós estamos finalizando a safra do milho para iniciar a safra da soja. Então os produtos que virão, que são normalmente precificados em dólar, porque a gente importa muito dos produtos, né? Eles acabam refletindo diretamente no custo, né, dessa produção. A gente também tem outras variáveis, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas a gente exporta mais para os Estados Unidos do que importa mais dos Estados Unidos do que exporta. A balança comercial ela é bem próxima, né, a quantidade de exportação e de importação. Mas o que fique bem claro aqui que o que a gente importa dos Estados Unidos são produtos que são essenciais. O que é esses produtos essenciais? Que outros países não conseguem suprir essa demanda muitas vezes. São produtos que só eles fabricam. Então nós precisamos. A gente deu o exemplo aqui do próprio diesel, né? Que por logística ele fica mais barato para a gente, e o diesel ele é utilizado em máquinas agrícolas e também nas empresas de extração de mineração. Essas máquinas maiores, todas elas utilizam o óleo diesel, né? Então, olha só a necessidade. A gente também traz para cá máquinas agrícolas e outras máquinas industriais que nós importamos dos Estados Unidos. Então, não são produtos que você acha em qualquer outro país. Então, por isso, dessa minha preocupação, porque não é só a exportação que é importante, a exportação é importante, a importação também é importante. Nós somos um país que tem essa codependência dos Estados Unidos, é um mercado muito importante, um dos maiores do mundo, e também a gente acredita que essa questão de falar em reciprocidade nesse momento vai ser péssimo para o Brasil, porque pode haver aí uma contra-tarifa muito maior, né? Que seria, se existir a reciprocidade no Brasil, então a nossa tarifação será em 100%. Agora é o momento de avaliar
todas as importantes vertentes desses comércios, né? Principalmente aí o Lucas trouxe, o mercado interno também sofreria. A gente nem está falando ainda dos mercados específicos que também vão sofrer, que no próximo bloco a gente deve comentar, mas aqui a gente está falando de uma questão que envolve empregos, que envolve a alimentação, né, brasileira, do consumidor brasileiro. Então, e também tantos outros mercados e outras variações que a gente nem trouxe, né, que às vezes até a madeira, a celulose também são exportadas para os Estados Unidos. Então a gente tem que tomar muita cautela. A gente espera que o governo federal tenha essa cautela também e ajuste as relações diplomáticas. Afinal de contas, eu acredito que quem não foi diplomático primeiro foi o Brasil. Então, quem deu essa pisada na bola aí foi o Brasil, que não teve uma relação feliz diplomática com os Estados Unidos, fazendo esse grupo para tentar boicotar os Estados Unidos. Então, foi uma reação que era esperada sim. Seu Bianco, a gente vem falando diariamente por aqui das dificuldades que o Brasil tem enfrentado com o Plano Safra, com também os juros, as taxas de juros para financiamento, que tem dificultado a vida do produtor rural. Como que essa taxação, se de fato entrar, né, porque a gente está ainda se tratando de um anúncio e na expectativa dela começar lá no 1º de agosto, como que isso tende a piorar a vida do produtor rural e também do brasileiro? Jossan, piora e piora em muito. Imagina você vendendo soja para os Estados Unidos, que a tua soja vai custar 50% a mais do que a soja do Paraguai ou da Argentina. Só o teu soja queria custar mais caro. Então piora muito. Aí alguns podem dizer, não, mas nós vamos ficar com essa soja aqui e daí nós mesmos aqui vamos transformar essa soja em algum produto nosso. A soja nossa, nós transformamos ela, a soja e o milho, em carne, que a carne também é vendida para os Estados Unidos. Então, bom, nós não vamos vender carne para os Estados Unidos e vamos fazer o que com a nossa soja e com o nosso milho? Haverá um excedente. E quando tem uma oferta maior do que uma procura, o que acontece? Os preços vão lá embaixo. Então, para o produtor brasileiro, se essa taxação continuar, vai ser uma das piores coisas que pode acontecer. Porque daí também tem o quê? Quando nós importarmos os produtos que são adubos e fertilizantes e defensivos, serão muito mais caros. Então isso, eu não consigo acreditar como que um governo brasileiro faz isso sem pensar um pouco. Você viu o que aconteceu com a Argentina, o Milei? O Milei tem 80% de todos os produtos dele vendidos para os Estados Unidos com taxação zero. E ele foi lá na orelha do Trump e está achando que 80% dos produtos dele é pouco. Mas por quê? É parceiro, é companheiro, é pessoa do mesmo... Lógico, estão no mesmo nível de partido, de coisa, mesma ideologia partidária. Mas se você não tem a mesma ideologia do Trump, você não precisa criticar ele ou ficar criando brigas. Fica quietinho no seu canto e pronto. E vai vender isso. Nós temos uma outra opção agora que nós não podemos vender o soja para eles, não sei, vamos buscar outros comércios, aquilo que nós, nesse programa, eu, você e Daiane, sempre falamos que vamos buscar uma terceira via, outros países, muito mais. Para você buscar um comércio desse, de terceira, quarta via, leva-se anos, entre documentação, entre 1001 coisa que tem, você vai mandar seu produto lá para o país vai testar seu produto, ver se entra no gosto da população. Cada população tem seu gosto, seu sistema. Então, para você vender isso, não é muito fácil e não vai. E depois que você acostumar com um determinado produto, com um determinado sistema, vou dar um exemplo aqui corriqueiro. Você vai cortar seu cabelo, você corta no seu cabeleireiro. Você gosta dele, tá tudo bem. Você chega um dia lá, seu cabeleireiro não tem tempo, ou saiu de férias, ou uma outra coisa, e ele não te atendeu. Você foi num outro. O outro cortou teu cabelo mais rápido, melhor, você gostou mais. Ao final te deu uma escolzinha para você beber, não sei o quê. Você virou cliente de quem? Dele. Não, você vai voltar naquele cabeleireiro que deixou de te atender. Você não volta mais. Então, num comércio desse, quando você
gostou do sistema do comércio de um outro país, você não volta mais. E aí, vamos o Brasil, que nem o Brasil, o governo brasileiro quis criar uma briga. Nem o Trump, que é um dos maiores ou o maior país do mundo, que tem poderio de todas as coisas, ele está enfrentando muita dificuldade dentro do país dele, com muitos problemas, porque de repente ele na taxação, ele está prejudicando alguém lá dentro do país dele também, e vai criar inflação lá dentro também. Nem ele, que com todo esse poderio está 100% correto, imagine nós aqui num coitadinho igual nós do Brasil. A gente já está entrando numa parte desse assunto todo que diz respeito diretamente aos produtores brasileiros, ao produtor de soja, ao produtor de milho e ao produtor de carne. A gente vai entrar mais a fundo nesse assunto no próximo bloco. Precisamos fazer o nosso último intervalo de hoje, que vai ser bem rapidinho. No próximo bloco a gente volta falando aí de fato como que o produtor pode ser afetado. A gente volta já. Agrodebate dessa quinta-feira de volta, dia 10 de julho, e o comentário de hoje, o debate de hoje está girando em torno da tarifa de 50% anunciada por Donald Trump contra o Brasil, inclusive a maior tarifa nesse último pacote de tarifas, e o Brasil aí, portanto, afetado e deve afetar imensamente, ou não é, nossos colegas aqui, Daiane Kirnev, especialista em agronegócios, e também seu Bianco, especialista em negócios, que estão conosco. Daiane, no bloco anterior o seu Bianco falou bem, como que isso pode afetar, por exemplo, na carne, o impacto que isso pode gerar para o produtor, uma recessão, na sua visão, de uma maneira bem fácil para que o nosso telespectador possa entender como que isso pode afetar aquele produtor no interior, aquele produtor de soja, principalmente agora que a gente está no momento na região mais produtora brasileira, no centro-oeste brasileiro, Mato Grosso, Goiás, que estão em plena colheita do milho, O milho, a princípio, agora ele não deve ser muito afetado, queria ouvir tua opinião, mas a gente deve se preocupar mais com soja, enfim, como que esse produtor brasileiro dessas commodities pode ser afetado? José, excelente pergunta. Inclusive, assim, a gente pode pensar, mas os Estados Unidos não importam milho brasileiro. Pois é, mas ele importa aves, frango, que a gente sabe que tiveram um problema lá nos Estados Unidos de gripe aviária, então aumentou a demanda de exportação brasileira de carne de frango. E o que o frango come? Ração feita de milho, de soja. Então é uma cadeia secundária. As empresas, as indústrias processam esse milho, essa soja, para fazer ração para esses animais. Então, indiretamente, o nosso milho, o nosso soja, ele vai sofrer sim. A gente sabe que as exportações para os Estados Unidos de carne são muito maiores, de carne bovina, mas o frango também tem tido uma representatividade muito grande. E tanto a carne bovina e a carne de frango, ela também precisa, dessa matéria-prima que se chama milho e soja para a sua ração. Então, secundariamente, indiretamente, nós somos afetados sim, porque a gente fala assim, mas tem gente que pensa, não como soja, não como milho, mas come lá a proteína, a carne de frango, a carne de gado, e essas cadeias, elas se completam. Então, por isso da preocupação maior. E não é só o soja e milho que são indiretamente relacionados, que são afetados. Mas aqui a gente tem o café. Nós somos um dos maiores exportadores de café, para os Estados Unidos. Então, a commodity já está aí refletindo diretamente, os preços já estão em queda, porque imagina um mercado que já é consolidado, um mercado de exportação para os Estados Unidos desses produtos, eles já têm, é como se eu tivesse um mercado ali
e esse mercado já tem os seus clientes. O meu cliente de café, meu maior cliente de café, de suco de laranja, de carne bovina, é os Estados Unidos. Então, uma forma que vocês conseguem, você telespectador, entender, é como se você já tivesse os clientes fiéis, fixos ali, que fazem com que você já abasteça seu mercado para que esses consumidores, para que esses clientes venham comprar. Então, se você não tiver mais esses clientes, se acontecer qualquer coisa com esses clientes fixos, você vai parar de abastecer seu mercado. Mas e os produtos que você já comprou, o que acontece com eles? Né? Então, a gente tem que pensar que não é muito difícil você conseguir clientes novos no mundo, outros países, para vir consumir o nosso mercado, com o que a gente já tem abastecido. Essas relações diplomáticas, elas não acontecem do dia para a noite. Então, os produtos, eles acabam refletindo esse tipo de problema, né, essa problematização. Então, a gente tem aí um tempo razoavelmente curto para que essa diplomacia seja restaurada. Eu acredito que o Brasil deve ir até aos Estados Unidos e rever essa avaliação, assim como o Milei foi e tem conseguido boas relações. Não precisa ser diretamente o nosso presidente da República, mas existe o Itamaraty, que é responsável por essas relações, e a gente precisa restabelecer isso, porque o problema está generalizado, né? Nós não temos um problema que afeta só o Mato Grosso, Minas Gerais muito afetada. Inclusive, o governador deve estar fazendo pronunciamento, o governador de Sema deve estar fazendo pronunciamento. O setor agro também muito penalizado nessa questão. A gente fala em todos os aspectos, desde o óleo diesel que abastece as máquinas, até o nosso produto final, que já tem um preço reduzido. Então, a gente tem que ver com bons olhos, né, uma relação econômica, porque o PIB do agronegócio, ele significa 25% de todo o PIB brasileiro. Então, é um impacto muito grande, né, na nossa economia e também em outras economias, que a gente já mencionou aqui, até de aeronaves de luxo, em outras questões, setores de mineração também, de Minas Gerais, que é muito afetado diretamente. O nosso país, ele precisa dessa relação e restabelecer o quanto antes para que a gente não tenha maiores impactos. Seu Bianco, 1 minuto. Principalmente milho e carne, né, Jossan, serão muito prejudicados, porque principalmente a roupa de boi agora da mão do produtor para ir para o frigorífico, e no meu entender ele vai baixar muito. O milho até que não, porque vai ficar em estocagem, não tem problema. Mas, no meu entender, carnes, a carne de frango e a carne de gado, ou pelo menos essas matérias-primas, elas irão baixar muito de preço agora nesse primeiro momento. Daiane, seu Bianco foi curto, pode falar mais um pouquinho ainda, tem mais um tempo aí. Deixa eu aproveitar e depois eu passo para a Daiane para finalizar. Pode aproveitar, seu Bianco. É que eu pensei que o tempo estava acabando, mas a diplomacia tem que ir para os Estados Unidos, conforme a doutora Daiane citou. Acho eu que é melhor o presidente ficar aqui, deixa nossos embaixadores irem para lá e vão na calmaria, não adianta. Porque você perdeu o mercado dos Estados Unidos é um mercado de 50 anos, aí nós temos 50 anos lutando para se conseguir um mercado. A carne brasileira, graças à JBS, que também tem parte norte-americana, estava crescendo percentualmente muito, estava entrando muito lá. O gosto dos norte-americanos pela carne brasileira estava sendo muito, muito bem aceito. E aí a gente, de repente, por causa de um canetaço, a gente perde tudo esses valores que levaram meses, anos para a gente conseguir. Então, torcemos para que a diplomacia brasileira faça o que deve ser feito com muita calma e com muito raciocínio. Daiane, nosso tempo acabando. 30 segundos para fazer um fecha sobre isso tudo. O mais importante de tudo é restabelecer e reconhecer que houve falhas, né, para que a gente possa restabelecer uma relação que é muito mais prejudicial ao Brasil. Então, esse tarifaço, trazer uma reciprocidade, não vai trazer benefícios nenhum, muito pelo contrário, nós precisamos muito mais desses produtos.
Muito bem, meus amigos, foi interessantíssimo ouvir a opinião dos senhores. Muito obrigado pela participação, seu Bianco. Valeu, Jussão. Valeu, doutor Daiane. Muito obrigado pela companhia, Jussão. Obrigado pelo convite. E até amanhã, se Deus nos ajudar. E muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Daiane Kirneve, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada, Jossan, também pelo convite. Obrigada, Bianco, por sempre agregar aqui nas nossas conversas. E obrigada, telespectador, por nos assistir. E um beijo para a Lavínia e um beijo para o Pietro. Tchau, meus amigos. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Aos nossos telespectadores, obrigado pela sua companhia. Amanhã, quais serão os próximos desdobramentos desse assunto, hein? Não perca o Agrodebate, é de segunda a sexta. Até lá.